Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez e hoje é mais uma aula sobre Grunfeld. Hoje a gente vai falar da Grunfeld, da defesa Grunfeld contra a jogada Bispo C4. Então é uma jogada que normalmente acontece ali no lance 7 e é uma jogada que a gente tem que estar preparado para enfrentá-la. Então vamos ver algumas opções de jogadas interessantes, de ideias interessantes para a gente pensar em desenvolver aí o nosso xadrez. Vamos juntos. Então primeiro, o nosso colega começou jogando D4, eu vou jogar cavalo F6, ele joga C4, eu jogo G6, cavalo C3, D5, essa é a Grunfeld. Para acontecer o lance bispo C4, vai ser peão toma D5, cavalo toma D5, e depois de E4, ao invés de jogar cavalo B6 ali, né, ficando fraco aqui, eu vou jogar cavalo toma C3. Peão toma C3, bispo G7, tentando me aproveitar aqui do fianqueto, e agora vem a jogada bispo C4. Essa é a variante principal da Grunfeld. A ideia que as brancas têm aqui é não desenvolver o cavalo para F3, mas desenvolver o cavalo ali em E2, fazendo a jogada F3 para evitar o nosso bispo G4 e fazer o roque. Né? Esses são os planos principais dessa posição. Eu vou jogar C5, que é o lance essencial aqui da Grunfeld. Eu preciso jogar esse lance C5, né, para eu poder ter um contrajogo interessante aqui no centro. Ele vai jogar cavalo E2, eu jogo cavalo C6 e ele joga provavelmente bispo E3. Mas ele também pode jogar peão de D toma C5 e ele pode jogar D5 também. Vamos analisar algumas opções que nós temos seguindo essas três linhas. Se o peão toma C5, aqui é uma imprecisão. Por quê? Porque eu vou jogar direto dama em A5. Normalmente a dama ela desenvolve ali para C7, mas em A5 aqui eu já posso desenvolver de uma vez, porque o meu ataque vai ser bem interessante aqui para cima das brancas. Faz o roque para poder se livrar aqui, mas eu tenho bispo e tenho dama atacando. A dama primeiro pode tomar em C5, o peão, que já cai imediatamente. E se bispo B3 aqui para salvar o bispo que está em perigo, né? Ainda assim os peões das brancas ficam debilitados, né? Tanto o peão de A2 quanto o peão de C3, eles ficam com uma estrutura ruim e a vantagem aqui vai ser das pretas. Você pode tentar desenvolver o seu jogo aqui melhor nessa posição, conhecendo essa jogada, sabendo que essa jogada dele é um erro. Se ele jogar D5, também é uma jogada que é ruim para as brancas, porque eu tenho o bispo ali em G7, que está no fianqueto, está tocando naquele peão ali de C4, de C3, perdão, e esse cavalo aqui em C6 em perigo, eu vou jogar ele para A5, ganhando um tempo em cima do bispo ali, ó. Ataquei o bispo. O bispo vai salvar em D3. Essa casa de C4 ficou uma casa fraca, porque nenhum peão consegue proteger, né, C4. Nenhum peão consegue defender a casa C4. Então eu vou tentar me aproveitar dessa fraqueza. Fazer um roque. Roque também das brancas. E eu jogo E6 ali, quebrando a estrutura central das brancas. Se D toma E6, bispo toma E6, e eu fortaleço ainda mais essa casa de C4 para aproveitar essa fraqueza das brancas, e as brancas ainda ficam com essa estrutura de peões debilitada, fraca, com esse peão em A2 e esse peão em C3. Posso me aproveitar disso também. Beleza. E se bispo E3, que é o mais comum? Se bispo E3, roque. As brancas aqui não podem fazer D5 ainda, porque se elas fazem D5, aí eu faço a mesma coisa. Cavalo A5, né? E seguido de bispo D3 e depois E6. Ou eu posso jogar ainda cavalo E5, também tocando no bispo. Bispo vai para B3 e eu jogo B6.
B6 aqui é legal porque eu tenho a entrada do bispo em A6, atacando tanto C4 quanto D3, e que são casas que são interessantes para o meu cavalo também. Meu cavalo também consegue chegar ali em C4, consegue chegar ali em D3 e causar bastante incômodo, pelo menos aqui para as peças brancas. Vou trazer bastante problemas para eles. Já que ele não pode jogar D5, ele tem que jogar o roque. Essa é a jogada correta aqui para as peças brancas. E o meu desenvolvimento consiste nas mesmas jogadas que a gente já estava treinando antes. Cavalo A5, jogada de B6, dama em C7 e bispo em G4. É o mesmo desenvolvimento, a mesma ideia, o mesmo lugar onde eu desejo colocar minhas peças. Se eu jogo dama C7, eu tenho a ideia de trazer a torre para D1. Ele pode jogar D5 agora. Se ele cai nessa de D5 de novo, ó, mesma ideia. Cavalo A5, bispo D3, E6 quebrando o centro. Se ele jogar D toma E6, bispo toma E6, ele fica com a estrutura pior. Se ele jogar C4, pior ainda, porque cai a torre, né? Então ele não consegue proteger esse centro aqui de jeito nenhum. Agora, ele pode jogar torre C1, que é a jogada melhor aqui, justamente porque se eu tomo o peão de D4, ele toma com o peão de C, toma D4, e ele protege o bispo dele com a torre. Então eu vou jogar torre D8. E agora, bispo F4 é a variante principal nessa posição. Mas tem algumas ideias aqui que podem aparecer na cabeça das brancas aqui, né? Ele pode ter a ideia de jogar F4, né? F4 é uma jogada fraca, porque tem a entrada do meu bispo em G4, né? Então esse é o principal plano das pretas aqui, ele vai estar me ajudando jogando F4, né? Eu agradeço. Se ele joga H3, eu jogo B6, com a ideia do bispo entrando no fianquete em B7 com torre C1 e cavalo A5. Se ele joga F4 agora, eu jogo E6. Dama E1, bispo B7. Se peão toma C5, né, é um erro porque cavalo em A5 aqui tem o mesmo efeito, lembra? Mesma coisa. Se dama F2, eu vou jogar cavalo A5, bispo D3, e aí eu faço F5, faço uma ruptura aqui na ala do rei. Não me preocupo com esse rei agora, me preocupo mesmo em desfazer esse centro das brancas. Ele joga E5 provavelmente, eu jogo C4 atacando o bispo vai para C2. O ataque aqui das pretas é bem legal. Primeiro porque eu tenho esse bispo atacando a cara do rei ali, que é uma possibilidade de ataque futuro. Segundo que eu vou poder manobrar o meu cavalo indo para C6, depois para E7 e depois para D5, para fazer uma série de ataques legais aqui. Então são possibilidades bem interessantes que eu vou manter em mente. Se cavalo C6, que é o meu plano principal, G4, eu jogo o cavalo E7, e agora eu tô com uma diagonal inteira livre ali para o meu bispo. Ainda estou tocando ali na casa F5 com o meu cavalo, se necessário. Então fica uma posição interessante também para ser jogada de pretas. A gente vê que existem caminhos muito legais aqui para as pretas. Se ele joga D5, cavalo E5, tocando o bispo vai para B3. Agora eu posso jogar E6 para fazer a ruptura, só que não funciona por causa de C4. Agora ele pode fazer C4. Lembra que agora não tem mais a torre lá na posição inicial para eu poder atacar com o meu bispo e tudo mais. Então E6 não funciona aqui. O que eu tenho que jogar é C4. Joguei C4. Ele pode jogar bispo C2. E aí eu jogo E6. Agora sim, E6 é uma jogada que vai ser interessante para, né, tentar quebrar esse centro das brancas, atacar esse centro das brancas.
Se ele joga dama D2, pensando ali na torre em D1, eu vou jogar dama 5, né? É interessante justamente para tentar explorar essa cavada, né? Aproveitar esse ataque do meu peão. Torre de F-D1, bispo D7, querendo trazer a minha torre aqui para C8. Bispo H6 é uma possibilidade para trocar os bispos, mas eu ignoro totalmente jogando peão toma D4. Peão toma D4, bispo toma G7, rei toma G7. Agora o peão toma D4, dama toma D2, torre toma D2, torre de AC8. Eu tenho uma maioria de peões ali na ala da dama sem dama, né? Mas eu tenho 2 peões contra 1 que eu vou tentar explorar essa fraqueza, né? Eu tenho essa ideia de criar um peão passado no futuro e as brancas têm 2 peões no centro. E é isso que elas vão tentar explorar. É isso que elas vão tentar usar contra nós. E a gente tem que estar esperto, né, contra essa jogada. Beleza, falamos de dama D2 e agora F4, que é a variante principal. O que a gente faz? F4 está tocando ali na nossa dama, né, trazendo um incômodo para a gente, e existe a possibilidade de bispo E5, que é uma alternativa mais complicada, né, uma alternativa mais difícil. Tem a possibilidade de ser feito isso daqui, mas realmente para compensar no futuro tem uma linha teórica muito extensa. Uma jogada mais simples é dama D7. Dama D7, a continuidade pode ser D toma C5, criando uma debilidade de peões ali para as brancas. Eu vou me aproveitar com dama E8, bispo D5, cavalo E5, pensando justamente no desenvolvimento, primeiro em E6 atacando o bispo, ganhando um tempo, depois dama E7 atacando o peão de C5. Cavalo D4 E6, sai daqui bispinho para B3, dama E7 atacando o peão de C5, bispo E3 é bem legal aqui, ó, porque cria essa possibilidade de entrada das brancas. Eu tenho que ficar bastante atento, né, por conta desse ataque que as brancas têm. Eu jogo B6, fazendo um sacrifício de peão, C toma B6, bispo A6, atacando a torre. C4 defende e A toma B6. Agora eu vou ter novamente uma possibilidade de ataque interessante para as pretas com torre em C8, atacando o peão ali de C4. E também preciso tentar arrumar um caminho, né, para poder atacar o peãozinho ali de A2 para tentar fazer uma ala da dama vitoriosa aqui para poder vencer essa partida. Mas é possível e é interessante a gente conhecer essa possibilidade. Se ele joga D5, que é o mais comum, vou jogar cavalo A5, bispo D3, ele está pensando ali na jogada de C4, aproveitando que agora não tem mais a torre na parte de trás. Eu jogo B5, um lance muito importante aqui para evitar a jogada C4 das brancas. Ele pode jogar torre B1, atacando meu peão. Posso responder com A6, defende o peão. C4, E6, atacando o centro. Bispo G5, atacando nossa torre, torre A8. Dama D2, cavalo toma C4. Quando o cavalo toma C4, bispo toma C4. Peão de B toma C4. D6, bispo B7. Dama E3, F6. Bispo H4, G5, bispo G3, F5, fiquei com meu par de bispos aqui no final. Tenho um jogo equilibrado, tenho um jogo bem legal para jogar de pretas aqui também. Saí bem da abertura. Se bispo é 3, vou jogar E6. Se cavalo F4, C4. Bispo E2, dama E7. Dama D2, E5, cavalo H3, fica numa posição ruim, bispo toma H3, peão de G toma H3, cavalo B7, depois de F3 e cavalo D6, é um tema recorrente em que o cavalo das pretas ele precisa bloquear esse peão da coluna D.
mas ele faz isso muito bem. Para evitar que esse peão aqui avance, eu jogo o cavalo em D6, o cavalo bloqueia esse peão e esse peão não vai mais a lugar nenhum, não pode mais fazer nada. E essa é uma posição que a gente precisa conhecer na Grunfeld para a gente poder evitar uma derrota, né, por conta desse peão. Beleza. Se bispo toma C5, a gente vai jogar E toma D5. Ele pode jogar E toma D5, o que a gente responde com bispo B7, bispo E4, bispo toma D5, bispo toma D5, dama toma D5, dama toma D5, torre toma D5, bispo D4 e torre E8. A gente continua aproveitando a debilidade da estrutura de peões das brancas, mas ele também pode jogar E5. E5 a gente responde com bispo toma E5, bispo D4, cavalo C4 ou torre A8. Torre A8, bispo toma E5, torre toma E5, simples. Mas se cavalo C4, bispo toma C4, bispo toma D4, bispo toma B5, bispo toma F2, cheque. Essa jogada aqui é bem legal. Torre toma F2, dama toma B5, cavalo D4 e dama D7. As brancas perdem um peão, mas ficam aí com um cavalo bem colocado, né? Esse cavalo aí de D4. Dama D3, A5. A vantagem ainda é das pretas, mas ainda aqui é uma posição difícil, uma posição complicada, mas que a gente fica com uma pequena vantagem e é interessante a gente conhecer. Se a gente chegar, a gente ainda tem chance de vitória de pretas. Agora, sem mais papo, porque hoje a gente conversou demais sobre a Grunfeld, a gente se vê na nossa próxima aula para falar um pouquinho mais sobre essa defesa. Tchau, tchau!